Mas você tem uma ligação com o Palmeiras, acredito que muitos saibam, mas acredito que também muitos não saibam. Que o seu pai era palmeirense, né? E o seu pai era um palmeirense extremamente fanático, doente, e você se transformou em São Paulino. Eu queria que a gente começasse falando exatamente disso. Como que era essa ligação com o seu pai? E por que você se rebelou e pulou o muro? Na verdade é o seguinte, não é só o pai que era palmeirense, né? A família toda, Barolo, só tem italiano e palmeirense, meus tios, todos palmeirenses. Só que meu pai tinha uma parada muito legal que ele me ensinou, que eu tenho muito orgulho disso. Meu pai gostava muito de futebol. Uhum. Então, por exemplo, na década de 80, o Flamengo vinha jogar aqui, o Zico, meu pai me levava, nossa, o que esse cara jogar? Olha como joga o Zico, olha como joga o Adílio. O Internacional vinha jogar, olha como, vamos lá ver o Falcão jogar. Então ele tinha essa coisa com o futebol. Por isso a nossa rivalidade, quando eu decidi mudar de time, eu tenho um time que é vivo até hoje, que torce pro São Paulo e o primo, e quando eu ia na casa deles eu era muito paparicado, por isso que eu virei São Paulino. Porque não tinha uma pressão em casa para ser palmeirense. A pressão era pra eu gostar de futebol, não era nenhuma pressão. A gente convivia, vivia futebol, 24 horas aí, meu pai. Mas você chegou a ser palmeirense de fato? Ele falou, ó, você sabe que nós vamos passar a vida inteira um suprindo o outro. Não, na verdade, quando eu era criança, eu gostava de futebol. Eu lembro que eu tinha uma gaveta, eu estava até comentando no vídeo esses dias. Eu tinha uma gaveta que tinha a camisa do Cruzeiro, lembra aquelas camisas de algodão, sabe? Sei. Camisa do Cruzeiro, camisa do Palmeiras, camisa do Flamengo, camisa do Internacional, camisa do Grêmio. Porque o meu pai, eu pedia por gostar de futebol. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu colocava a camisa do Grêmio, o calção do Palmeiras e a meia do Corinthians, sabe assim? Porque eu gostava de futebol. E o meu pai incentivava isso, incentivava o futebol. Por isso que a gente cresceu um enchendo o saco do outro, porque meu pai era muito fanático também. Ele gostava muito do Palmeiras. Só que assim, como ele gostava de futebol, o meu pai assistiu o título de 93 Mundial comigo, do São Paulo e Milan. Porque ele queria ver o futebol bem jogado, ele era fã do Tele Santana. Então a gente encheu o saco a vida inteira um do outro. Só que nunca teve a pressão de eu ser São Paulino. Meu pai tá bravo porque eu virei São Paulino, nada. Graças a Deus, na época que meu pai era vivo, o Palmeiras estava numa draga, lazareta, e o São Paulo ganhando tudo. Porque meu pai era tão chato. Quando foi que ele morreu, Barolo? Eu imagino se fosse hoje, cara. Ele morreu em 2001. Nossa, ele morreu antes do Palmeiras ser rebaixado. Então seu pai nunca viu o Palmeiras ser rebaixado, pelo menos isso. Então, pelo menos isso. Mas assim, por exemplo, eu lembro da decisão contra a Inter de Limeira, que na semifinal contra o Corinthians ele ficou tão nervoso que ele não assistiu a prorrogação. Ele não viu o segundo tempo do jogo, ele foi pro quarto e ficou muito nervoso. E aí perdeu para a Inter de Limeira aquela frustração da final. Aí 93, campeão paulista, a alegria dele em cima do Corinthians, que foi aquela final de 94 no Morumbi. Então tem toda uma história, assim, tem toda... A última conversa que eu tive com meu pai, eu morava em São Paulo, meu pai morava em Tatuí, né? Eu ia todo final de semana ver ele e minha mãe. Uhum. E a última conversa que a gente teve, foi numa quarta, porque eu sei, eu saía de Tatuí no domingo, aí na quarta, todos os dias eu ligava pra ele, mas geralmente de quarta-feira eu ligava pra eles, né? Pra saber que estava tudo bem. E no sábado eu ia pra Tatuí. Na quarta-feira o São Paulo ia disputar uma final contra o Flamengo, final de Recopa, Supercopa, não lembro. Lá no Zagallo era o técnico, o São Paulo perdeu essa final. E eu liguei pra ele na quarta-feira, pro meu pai, pra minha mãe, e meu pai falou assim, ó, o São Paulo vai perder hoje, você vai ficar todo putinho, no sábado, quando você chegar aqui, você vai ser zoado, eu vou te encher o saco. Pode se preparar que o São Paulo vai perder. A última frase minha pro meu pai foi mandar ele para ele tomar naquele lugar. Eu mandei ele para aquele lugar e falei, você vai ser campeão e tal. Isso foi na quarta-feira à noite. Na quinta-feira, o meu pai assistiu o programa que eu trabalhava, que era editor-chefe da TV Gazeta Esportiva, na hora do almoço. A 1h da tarde ele teve um infarto fulminante e morreu. Nossa. Então a última conversa que a gente teve foi um enchendo o saco do outro, um espizinhando o outro. Eu não consigo ter raiva, cara, eu não consigo ter ódio do Palmeiras, ódio do Corinthians, raiva do Palmeirense. Cara, eu convivi com o Palmeirense a vida toda, cara. O Palmeirense legal pra cacete, que era o meu pai, assim. O cara que reconhecia bom futebol, o cara que gostava. A gente assistia Grêmio, Atlético e Flamengo na década de 80, que teve aquela puta rivalidade. E meu pai falava, vai ter Flamengo e Atlético, vamos assistir. A gente se preparava pra assistir jogo. Meu pai me levava nos estádios, meu avô me levava em jogo de várzea. A gente gostava muito de futebol. Então, eu acho que isso ficou guardado, né? Acho que é uma coisa muito de criança que fica guardado. Então, por exemplo, Palmeiras, o São Paulo perde a final do Campeonato Paulista de 4-0 do Palmeiras. Eu vou gravar um vídeo criticando, xingando o Palmeiras? Raiva do São Paulo, não tem nada a ver.
E eu acho que eu passo muito isso no vídeo, assim, o cara que vê, porque assim, no vídeo eu sou verdadeiro, sou daquele jeito lá. Você vê, eu falo mais que pobre da chuva, já dei 3 cuspidas no celular aqui que eu falo desse jeito com a mão, então eu sou desse jeito. Mas passa uma verdade, então eu não consigo ter raiva. E eu sou muito cobrado pelos torcedores do São Paulo, por alguns, de não ter essa raiva. Então, por exemplo, o Palmeiras perdeu o Mundial do Chelsea, né? Sim. Aí os caras me cadê seu vídeo? Não vai ter vídeo. Eu falei, vídeo, velho? Eu vou gravar vídeo? O Palmeiras perdeu o título mundial no sábado. Naquele mesmo dia, o Água Santa venceu um jogo de não sei quem no Campeonato Paulista, e com a vitória do Água Santa, o São Paulo entrava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Aí o idiota aqui vai gravar um vídeo zoando o Palmeiras, tá disputando o título mundial, enquanto o São Paulo tá na segunda divisão do Paulista. Eu falei, não, cara, não tem. Não vou falar pra você que eu fiquei triste com o Palmeiras, lógico que não. Eu tenho mais Não vou qualidade. mentir, né? Exatamente. Não vou ser hipócrita e falar, nossa, estava torcendo pro Palmeiras. Mas gravar vídeo tripudiando, eu também não gosto dessa coisa de tripudiar. Quando o São Paulo ganha do Palmeiras, é legal, você brinca com os amigos, eu gosto de tirar sarro, como tiro sarro. Agora, tripudiar, ainda mais num jogo que não tem nada a ver com o São Paulo, eu acho desnecessário, entendeu? Eu não senti vontade de fazer vídeo, não senti... Aliás, não sei se vocês sabem, o meu canal foi criado por causa do Palmeiras. O meu canal foi criado por causa do Dudu. O Dudu do Palmeiras é o responsável por eu ter criado o canal. Por quê? Porque vocês lembram o jogo que o Dudu fez um gol de cobertura no Denis, do Allianz Parque? Sim, claro. Vocês lembram desse jogo? Sim. Então, eu estava acompanhando pela internet esse jogo. E eu fiquei tão nervoso, com tanto ódio, espumando baba de ódio, que eu falei, pá, eu comecei a passar mal de raiva, sabe assim, braço formigar. Falei, não é possível que esses bunda mole vão perder de novo. E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa, porque meu pai morreu de infarto, né? Eu tô louco, não sou um cara normal. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. E eu tinha um site, que eu escrevia, jornalista, né? Eu escrevia no site lá, umas groselhas. E eu falei, pô, vou transformar o site no site do São Paulo, vou falar do São Paulo. Liguei para um amigo meu que cuidava do site, falei, pô, põe umas 3 cores aí, vamos falar do São Paulo. E comecei, isso em 2017, comecei a falar do São Paulo no site. E já me dava uma desopilada. Nem eu li o site, eu só escrevia, ninguém via, não tinha, né? Eu nem divulgava, não tinha nada. Só que aí o São Paulo perdeu o Campeonato Paulista, começou o Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo, São Paulo e Avaí, o São Paulo ganhou de 1-0. Um jogo desgraçado de ruim. E aí eu estava no setor de imprensa. E acabou o jogo, eu gravei um vídeo de 20 segundos, 30 segundos. Falando, não, vai sofrer, nós vamos sofrer nesse campeonato. Pelo que eu vi aqui, sofreu, né? Quase caiu. E postei nas minhas redes sociais para 200 amigos. Postei lá por postar. Só que aí começou a repercutir. E eu sentei ideia, porque era a repercussão do canal, dos meus vídeos. E um dia eu estava trabalhando na Rede TV e um estagiário, que não conhece nada de futebol, mas era meu amigo na rede social, falou assim, Barolo, você viu que tem um vídeo seu aí com, sei lá, 12 mil visualizações, 3 mil, eu nem lembro quanto ele falou. E eu falei, tá bom, e daí? Ele falou, é muita visualização, por que você não tem um canal no YouTube? Você está me ouvindo? Sim, sim. Por que você não tem um canal no YouTube? Eu falei, coisa de moleque, sabe assim, aquela mentalidade tacanha de velho que não... Falei, pô, coisa de moleque. Ele falou, que coisa de moleque, Barolo? Eu lembro até hoje, ele abriu o notebook, entrou no YouTube, tem uma foto aí? Tem uma foto, vou pegar uma fotinha bonitinha. Tá lá até hoje, velho. Eu mudei uma foto só. Nossa, tá lá, a capa do YouTube tá lá até hoje. Aí ele falou, pronto, você tem um vídeo no YouTube. Agora você posta nas redes sociais, você posta nas redes sociais e posta aqui, tá vendo? Enviar vídeo. Eu falei, assim, né? Beleza. E aí comecei a gravar os vídeos, comecei a postar lá. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu postei foi uma derrota do São Paulo, com 1-0 pro Santos no Morumbi, o Gabigol dançando na bandeirinha de escanteio. Já comecei bem, né? Começou bem. E aí foi, cara. E aí foi. E aí virou... Não era a intenção, não era ter inscrito, não era crescer, não era. Era desabafar mesmo. Trabalhar com isso, era desabafar. E aí eu lembro que no começo... Eu não esqueço de pedir inscrito até hoje, velho. Se inscreva no canal. Imagina, o São Paulo perde de 4-0 do Flamengo, eu vou abrir o vídeo falando, se inscreva no canal, ative as notificações. Mano, não dá, cara, eu tô com ódio, eu quero matar os caras eu tô com ódio do jogo. Ou eu tô feliz quando ganhou. Então, só que aí o que acontece? Eu acho que qual é o segredo do relativo sucesso do canal? Primeiro, que eu sou verdadeiro, então não é um personagem. Então, hoje eu vou gravar um vídeo um pouco mais contido e vou dar só 2 cuspidas na câmera. Hoje eu vou ficar mais bravo, porque aí eu vou agradar o cara mais velho. Hoje eu vou elogiar a base, porque eu vou agradar o cara mais novo e trago mais jeito. Não, cara, eu vou do meu jeito, falo do meu jeito.
E aí eu acho que as pessoas se identificaram também, porque na mídia tradicional não tem ninguém que fale do São Paulo desse jeito. Não tem. Não. Tem do Sim. Palmeiras, tem do Corinthians, até do Santos. Mas do São Paulo não tem. E aí eu acho que eu fui meio que... Não existia no YouTube canais assim, né?